Jesus, a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Falei que ia retornar com a live e olha eu aqui de novo. Glórias a Deus. Saiba de uma coisa, Jesus, ele é fiel com a sua vida, com a minha vida e com as nossas vidas. Aquele que prometeu a boa obra, fazer a boa obra em nossas vidas, ele vai aperfeiçoando até ser dia perfeito. Porque ele é fiel para contigo, para comigo e para conosco. Porque aquele que prometeu, ele assim cumprirá tudo aquilo que ele falou. Então quero dar a paz do Senhor Jesus aos meus irmãos, às minhas irmãs e a todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento em todas as nossas redes sociais e mídias sociais. Glórias a Deus. Nós estaremos meditando daqui a pouco no livro de Amós, um homem que não era filho de profeta, descendente de profeta, mas o Senhor o escolhera para pregar o juízo, porque o seu povo havia se desviado desde o ministério até o porteiro. Todos estavam afastados da presença de Deus. E isso pode acontecer, meu irmão? Claro que pode. Para isso, se você for ver as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, meu Deus do céu, o povo ali só estava vivendo de aparência, E Deus começou a revelar no Apocalipse a vida de muitos deles que estavam vivendo só de aparência. Meus irmãos, minhas irmãs, toda vez que você olhar um líder de uma igreja em que ele não ensina mais a Bíblia como a Bíblia é, e fala que nem tudo é o que está escrito, é porque esse líder já perdeu a visão dos céus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, a nossa proposta é que você venha conhecer Jesus como único e suficiente Salvador e perseverar junto conosco até o final. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores e seguidores dessa emissora de rádio, desta emissora online, quer dizer, está junto conosco todos os dias aqui nos apoiando e compartilhando nossos vídeos. Nós temos o canal no YouTube. O nome do nosso canal no YouTube é Gelson Bezerra Oficial. E lá você encontra mensagem, louvores, narrações, história, testemunho, convidados, visitante, tudo para a edificação do povo de Deus, conforme diz a palavra do Senhor. Quando os salvos se reúnem, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem revelação, tudo para a edificação do povo de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Amós, capítulo 7, do versículo 12 a o 17. Daqui a pouquinho estaremos lendo a mensagem da palavra de Deus e vamos trazer uma porção poderosa para todos vocês que estão conosco online com o propósito que é ouvir a voz de Deus. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho se esforçado ao máximo para trazer aqui o melhor da revelação de Deus. E agradeço também aos perseguidores e às perseguidoras que estão conosco também aqui ao vivo nesse exato momento. Eles fazem de tudo para tentar nos atrapalhar
e acabam contribuindo com a obra de Deus. Porque naquilo que eles criticam, falam mal, as pessoas com curiosidade vêm ver o nosso endereço online e acaba ficando por aqui mesmo. Porque eles veem que o alimento aqui é bom, o alimento aqui é do céu, glórias a Deus. Aqui o pasto é verdejante, não é pasto seco. Pasto seco é aquelas palavras do não tem nada a ver. Pasto seco é aquelas palavras que Deus só quer o coração. Pasto seco são aquelas palavras que nem tudo é o que está escrito. Meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs, e vocês que são amigos do Evangelho, o nosso compromisso é com a verdade. E que verdade é essa? Da palavra de Deus, o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada. Entendeu? Estamos entendidos? Daqui a pouquinho estaremos entrando numa revelação forte. E Deus há de falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas aqui no dia de hoje. Já está aí os nossos ouvintes online e os nossos seguidores online, cada vez mais está aumentando ali, ó. Só está subindo de quantidade de gente nos assistindo nesse exato momento. Em vez de você ver Sabadão Sertanejo, você vai ver Sabadão Espiritual online com a pregação da palavra de Deus. Em vez de você ver distração, você vai ver salvação aqui. Em vez de você ficar se iludindo com futebol, aqui você vai ver a realidade com fute-realidades. Glórias a Deus. Aqui você não vai estar apoiando a Copa do Imundo, mas aqui você vai apoiar a Copa Espiritual de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. Já reparou, irmão, que lá tem os perdedores e os ganhadores? Aqui não. Nesse endereço com Jesus só tem ganhadores. Ninguém perde e não vai perder. Por mais adversa que seja a tua prova, a sua situação que você esteja enfrentando, confiando em Jesus, no tempo e na hora certa, Ele há de resolver todas as coisas. Essa é a palavra do Altíssimo para as vossas vidas aqui hoje. Você que está comigo nas redes sociais e mídias sociais, o nosso compromisso é esse, é trazer Jesus para você. Porque Jesus Cristo é aquele que morreu por nós para nos dar a vida eterna. E se você quiser, divulgue o nosso canal na internet online. Fale com seu vizinho, fale com seu amigo, fale com seu companheiro de trabalho. Deixa Deus te usar. Ou se você não quiser falar de nós, fale de Jesus através de você. Faça o que nós estamos fazendo aqui. Apresente Jesus aí também. Existe muita gente, irmão, que não faz e quer atrapalhar quem está fazendo. Uma certa vez, uma pessoa falou que a igreja não precisa dessas palhaçadas de rede social e mídia social. Sabe o que é isso? É o invejento. Ele deixou o diabo manifestar nele, o diabo manifestar nela, aí ele não faz e fica irritado com aqueles que estão fazendo. Agora, nós que conhecemos a verdade, sabemos que é o ID de Jesus através das redes sociais e mídias sociais. Porque está no livro de Daniel isso. Irmão, está no livro de Daniel? Está no livro de Daniel. No livro de Daniel diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria sobre a face da terra. Estamos aí, vivendo os últimos dias de uma ciência multiplicada. Olha como a tecnologia avança. Olha como o império do anticristo também avança. Irmãos e irmãs, preste muita atenção. Veja o que está acontecendo no mundo. Eles já querem tirar até o dinheiro, o papel e a moeda de circulação. E o que vem após isso? A marca da besta. Não perca tempo, meu amigo e minha amiga. Jesus está voltando. Meus irmãos e minhas irmãs, fale de Jesus através de tuas redes sociais e mídias sociais. Deixa Deus te usar.
Entendeu? Deixa Deus te usar, não é em vão. Quer ver uma coisa? Você tem condição de colocar uma programação na TV para falar de Jesus? Você não tem, tem? Eu não tenho. Olha aqui as redes sociais. Você pode falar de Jesus como se estivesse na televisão. Você acha que os donos de canal de TV estão irritados com as redes sociais por causa de quê? Porque eles perderam muito e muita coisa. As pessoas hoje não são mais manipuladas pelas informações. Porque aqui nós podemos falar com liberdade aquilo que você precisa saber. Lá não. Nos canais de TV ou até na reportagem, você ouve o que eles querem que você ouça. Informações manipuladas. E ali você nunca vai saber da verdade. Agora aqui não. Aqui você vai saber da verdade. A verdade que Jesus liberta, salva, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. Essa é a proposta que nós estaremos trazendo aqui hoje. Vamos contar a história de um homem que não era filho de sacerdote, não tinha descendência de sacerdote e ninguém o consagrou. O próprio Deus foi que consagrou este homem para pregar o juízo sobre a terra de Israel. E nós vamos te mostrar aqui agora. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio. Deus faz coisas que a gente nem imagina. Quer ver uma coisa? Deus fez o corvo virar garçom. O corvo trazia carne e pão para Elias, irmão. E por que nos nossos dias atuais é pão com ovo? Você entendeu? Cada tempo com seus propósitos. Você quer ver outra coisa? O homem de Deus trocou na rocha e a rocha jorrou água. Saiu água da rocha. Quer ver uma coisa? Jesus mandou pescar um peixinho e daquele peixinho tirasse uma moeda para pagar o imposto naquele período, naquela época. Quer ver uma coisa? Deus falou para o grande peixe virar submarino para levar o profeta que em desobediência não quis pregar na cidade de Nínive, fez ele voltar para pregar na cidade de Nínive e fazer o que Deus queria. Quer ver uma coisa? Jesus estava em alto mar e falou: vento e mar, aquieta-te e sossega. O vento e o mar ouviu e se aquietaram. Você quer ver outra coisa escrito na Bíblia? A Bíblia fala que Deus, quando passa perante o mar se levanta e começa a bater palma louvando a Deus. A Bíblia fala que quando Deus passa pela natureza, as naturezas começam a se reverenciar ao Criador, as árvores, e começam a bater palma, louvando a Deus. E tudo isso está escrito na Bíblia. E tudo isso está escrito na palavra do Senhor. Então vamos ao entendimento de hoje. Vamos entender agora o que Deus quer falar com a minha vida, com a tua vida e com as nossas vidas. Abra sua Bíblia aí no livro de Amós, capítulo 7, do versículo 12 a 17. É muito forte isso que eu vou falar aqui agora. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Glórias a Deus. Deixa Deus te usar aí também, meus irmãos. Vamos ao entendimento. Meu Deus, revela-nos a profundidade da Tua palavra e nos guia de acordo com aquilo que o Senhor quer falar com o Teu povo. Esse povo que está me ouvindo, Deus, não é meu, o povo é Teu. Só apenas eu vou ser um canal para deixar ser usado por Ti e fazer a Tua vontade aqui hoje, como em todas as lives eu tenho deixado o Senhor me usar. Fala com este homem e com esta mulher, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E que o Espírito Santo possa convencer todos esses que estão me vendo e me ouvindo do pecado, da justiça e do juízo. E que eles venham se arrepender para poder morar no reino dos céus. Vamos à leitura da palavra de Deus, meus irmãos.
que se encontra no livro de Amós, capítulo 7, do versículo, glórias a Deus, do versículo 10, quer dizer, ao versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: E então Amazia, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, e disse assim: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Portanto, assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra, em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali bebe água, e ali profetizará. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque depois disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, ali come pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse: Amazias, eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizará contra a casa de Israel, e nem falarás contra a casa de Esaque? Portanto, assim diz o Senhor: A tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Aqui está a vida de um homem que Deus consagrou este homem, na urgência, porque todos haviam se desviado, desde o porteiro até o pastor, desde os reis até os povos. Todos estavam vivendo, fazendo sua própria vontade. Como não tinha quem consagrar Amós, o próprio Deus consagrou Amós a profeta e ordenou a Amós que profetizasse no meio do povo. E Amós assim cumpriu. Se nós olharmos a história da vida de Amós, Amós vivia sua vida, irmão, tranquilamente, cuidando da boiada, cuidando de sicômoros, cuidando dos filhos, cuidando da mulher, cuidando da própria vida, temia a Deus e era um homem diferente. Assim, muita gente tem que viver. Agora, enquanto você ficar nessa, achando que tem que ficar olhando a vida alheia e se esquece de olhar para si próprio, e se esquece de se arrepender dos seus pecados, você vai acabar indo queimar no fogo do inferno. Essa que é a realidade. E não adianta falar aqui que a gente está julgando. Eu não estou julgando, não. Só apenas estou falando aquilo que está escrito. Se você não tiver em obediência à palavra de Deus, você vai queimar no fogo do inferno. A verdade é essa. Não existe outras verdades. Você entendeu? Vamos ao entendimento. Se olharmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, desde os primeiros capítulos de Amós até o último, veja o que foi que Deus fez. Deus fez de um tudo para que o povo, o sacerdote, aqueles que estavam na igreja, aqueles que estavam no reinado, viessem se converter, abandonar seus maus caminhos, abandonar esses pecados horríveis, que é o pecado da abominação, da imoralidade, do incesto, da zoofilia, todos os tipos de pecados que você jamais imaginou que eles estariam praticando, eles estavam fazendo. Aí Deus levantou Amós.
um homem sincero, empresário, vivia sua vida tomando conta da boiada, tomando conta de sicômoro, tomando conta de tudo aquilo que ele tinha e temendo a Deus. Deus viu graça em Amós para que Amós viesse a pregar a verdade e anunciar, dizendo: arrependa-se dos seus pecados antes que venha a ira de Deus. Porque existe muita gente, irmão, pensando que Deus vai passar a mão na cabeça de cada um. Deus não vai. Perdão é só para quem se arrependeu verdadeiramente de todos os seus pecados. Não adianta você querer inventar, aumentar ou diminuir, se não for conforme está escrito. Nunca herdareis o reino de Deus. Eu já conversei com alguns pastores. Eu falei: meu amigo, essa sua palavra aí tá muito doce. Daqui a pouquinho o povo vai pegar uma diabetes espiritual. Se pegar diabetes espiritual, não tem mais cura. Porque quando você vai conversar com a pessoa: meu pastor liberou. Nem tudo é o que está escrito. Meu pastor liberou. Ele ou ela não procura nem ver se está na Bíblia. Tudo que o homem fala está acreditando. A mesma coisa sou eu aqui, irmão. Tudo que eu falar, confere para ver se está na Bíblia. Eu não tenho medo de dizer para você conferir, não. Porque conscientemente eu só falo o que está escrito. Acabei de anunciar aqui agora para você Amós. Um homem que foi consagrado no campo. E quem consagrou esse homem? O Deus que fez o céu e a terra. Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Irmãos, irmãs, arrependa-se enquanto é tempo. Não permita que a sua vida venha a entrar um invasor com o nome de Nabucodonosor, cercar o teu arraiá e destruir tudo aquilo que você construiu. Você precisa se arrepender enquanto é tempo. Quando Deus levantou Amós, Ele estava dando a última oportunidade para o povo, para que o povo viesse a se arrepender. Mas infelizmente a religiosidade tem matado a muitos. Você tem que ter sim um lugar para congregar. Você tem que ter sim um lugar para buscar a Deus. Mas veja se esse lugar verdadeiramente está te ensinando a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estão inventando cada tipo de cargo que não existe na Bíblia. Eu não vou nem falar aqui, irmão. Cabe você raciocinar. Desde Moisés até Davi, houve alguma variação? Desde Davi até Jesus, houve alguma variação? Desde Jesus até João na ilha de Pátima, o Apocalipse, a revelação de Deus, houve alguma variação? Não houve, irmão. As palavras foram a mesma. Por isso, irmão, que Deus, o próprio Deus, na sua onisciência, onipresença, glórias a Deus, o que Ele deixa escrito aqui na Bíblia? Onipotente, onipresente e onisciente. Na sua magnitude de poder. Olha o que Ele deixa para a gente aqui escrito. Ainda se vir um anjo do céu e vos ensinar outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema. Estão ensinando outro evangelho por aí. Estava até conversando com um pastor hoje, amigo meu. Ele falou: irmão, eu estava vendo numa determinada igreja uns cargos meio estranhos, os irmãos com a roupa apertada, aparecendo frente e verso,
Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Aí eu cheguei para ele e falei assim: os últimos dias da Igreja de Cristo. É que nem o irmão e a irmã quer fazer isso aqui, ó. Isso aqui que eu tô fazendo, ó. Quer deixar a blusa aberta? Bota uma blusa por baixo. Aí não tem nada para ninguém ficar vendo, não. O que é bonito é para se mostrar. É isso mesmo, o que é bonito é para se mostrar. No inferno tá cheio de gente assim, que mostrou tanto que é bonito e acabou indo pro inferno. A Bíblia diz que é de santo como ele é santo. Existe muita gente, irmão, que vai estranhar quando estiver indo pro céu. Tá tão acostumado a andar de roupinha curta, tá tão acostumado a mostrar tudo, aí não vê que na Bíblia está escrito: e o Senhor vos dará vestimenta branca e comprida. Aí vai querer ensinar a Deus. Vai querer falar: não, Deus, eu não quero essa roupa comprida aqui não, eu quero uma roupa curtinha para poder desfilar no céu. Ai, irmão, isso é uso e costume, só na tua cabeça, que está manipulado e cauterizado por demônios. Porque o que diz a Bíblia? Que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por isso, quando chegou uma pessoa aqui em casa, uma pessoa conhecida minha: tá bonita, tá bonita, tá bonita. Parabéns. Arrumou um emprego? Tô te entendendo, tô te entendendo. O que você quer dizer com isso? Você tá parecendo que se enfeitou para trabalhar no circo? Ah, o meu pastor liberou. O mal das pessoas da atualidade: ah, meu pastor liberou. E não procura ver se tá na Bíblia, irmão. Se essa tal liberação que o pastor tá liberando, se tá na Bíblia. Não, tem que ficar bonito, tem que ficar bonita. É igualzinho mesmo. Quando eu olho para a extensão da Amazonas, o que mais tem é beleza lá. É arara, é papagaio, é cobra sucuri, cobra colorida. Entendeu? O que mais tem é coisa bonita no Amazonas. Eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão. Não vou levar nada para casa. Glórias a Deus. Eu não me converti agora, não. Estou na igreja desde 1996. Já vi muita coisa de lá para cá. Mas não é porque eu vi as coisas que eu fui me desviar. Ficar com a mentalidade igual um montão de gente aí. Para mim ficar na igreja, eu prefiro ficar aqui fora. Tem gente que está lá dentro, está pior do que eu. É mesmo, é? Quem está lá dentro está pior do que você? Na caminhada vai se consertar ouvindo a verdade. E você que está aí fora nunca vai ouvir a verdade para se consertar. E se morrer desse jeito, ainda vai queimar no fogo do inferno. Salmos, capítulo 9, versículo 27. Os ímpios serão lançados no inferno. Quer dizer, Salmos, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esqueceram de Deus. O meu compromisso, irmão, é com a verdade. Isso aqui eu só estou dando a introdução, irmão, na pregação. Você tem que ver lá no meu canal no YouTube. As mensagens que tem lá, o pau quebra, irmão. Ao vivo na igreja. Vai lá ver. O que eu falo aqui, eu falo na igreja também. Na igreja ainda falo mais abertamente do que aqui. Se você está achando isso aqui pesado, vai lá ver os vídeos meus pregando na igreja. Irmão, só tem medo da verdade, irmão. Escute isso aqui. Só tem medo da verdade quem vive uma vida de pecado e não quer abandonar o pecado. Por isso que ele já, isso aí espanta o pecador. Nananina não, pecador não espanta não. Espanta o pecado, o diabo e os demônios. Agora o pecador ouve uma mensagem realística, verdadeira e 100% ensinada biblicamente, o pecador se arrepende. Agora, quando eles não querem se arrepender dos seus pecados, o que acontece? Começa a chiação. Isso não é mensagem para se pregar numa rede social. Tem vários tipos de, né? Não, aqui o pecado dele ou dela está aparecendo, aí já começa a ficar apavorado. Porque aí, a pessoa que segue ele ou segue ela, vai perceber que ele e ela têm pecado. Sabe por causa de quê?
Quem bebe bebida fraca, bebida forte, vai para o inferno. Quem fuma cigarro e usa droga vai para o inferno. Quem se prostitui vai para o inferno. Quem está idolatrando nas idolatrias, nas seitas da vida vai para o inferno. Quem está na feitiçaria vai para o inferno. E quem está na igreja de engano e não querendo se consertar, vai para o inferno também. Por isso que eu não aceito quando vem: ai, o pastor está errado, a missionária está errada. Se eles estão errados, no meio da caminhada vai se consertar. Agora também o feiticeiro está errado, o padre está errado, o budista está errado, o ímpio está errado, o ateu está errado, e todos aqueles que vivem em pecado estão errados, porque Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, irmão. Se tu sabe que está escrito na Bíblia que os pecados que já está te apontando, você está praticando, se você não se arrepender, tu vai queimar no fogo do inferno. E não é eu que afirmo isso, é o que está na Bíblia. Para isso os livros são abertos, e cada um foi julgado segundo o que está nos livros. Por isso que Deus levantou Amós no seu tempo e na sua época para falar a verdade, irmão. Aqui, ó, versículo 10. E então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão: ó rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti. No meio da casa de Israel, a terra não sofrerá as suas palavras. Mentiroso! Sabe por causa de que esse sacerdote Amazias estava inventando mentira acerca de Amós? Porque esse sacerdote estava em pecado. Olha, ele estava topando tudo por dinheiro. Como Amós estava pregando uma palavra de juízo, ele ficou apavorado. Aí ele chama os amigos dele, que é sacerdote também, e levita da casa de Israel. Ele diz assim: ó, temos que parar Amós. Do jeito que Amós está falando a verdade aí, pregando contra tudo e contra todos, ó, vai acabar com a nossa mamata. O povo vai saber que nós estamos andando errado. E o que nós vamos fazer, sacerdote Amazias? Deixa comigo, eu vou no rei. Mas se você for ver a Bíblia, por que Amazias não foi logo em Amós, mas foi direto no rei, para falar que Amós estava conspirando? A Bíblia, no livro de Amós, diz que Amós era amigo de Jeroboão. Então eles não estavam tocando em qualquer pessoa. Porque Amós, além de ser empresário, além de ser cuidador da boiada, além de ser cuidador de sicômoro, além de ser marido de uma só mulher, amar sua esposa e cuidar dos seus filhos, ele ainda era amigo do rei e temente a Deus. Aí o que o sacerdote faz? Percebendo que o povo ia perceber que através da pregação de Amós, eles iam perceber que todos os sacerdotes e levitas estavam em pecado, o sacerdote vai correndo até o rei Jeroboão. Ó, Amós está conspirando contra ti aí, ó. Tá falando que a espada vai cair na tua cabeça. E Amós não tinha falado nada disso, irmão. Amós estava tão somente pregando a verdade para o povo se arrepender. Mas os sacerdotes que estavam em pecado, andando errado, com medo de perder a mamata, começaram a inventar coisas para perseguir Amós. Por isso que você precisa conhecer a verdade, porque senão tu nunca vai ter o discernimento se realmente eu e os profetas que estão aqui estamos falando a verdade ou não. Porque pode chegar um sacerdote desse da vida, até aqui na rede social, tentando dizer para você que nós estamos te enganando. Jamais, irmão, eu faria isso. Jamais eu ia fazer isso, vir para cá para uma rede social como essa. Glórias a Deus, sendo respeitado por você, porque tem mais de 10 mil seguidores, é sinal que você confia no que eu falo aqui. E eu vim pra cá pra te enganar aí. Detalhe, eu jamais ia perder meu tempo aqui, irmão, pra condenar minha própria alma ao inferno. Deus me livre e guarde. Por isso que toda vez que eu entro aqui online ou coloco uma gravação minha nas redes sociais ou mídias sociais, é para despertar você para ficar firme, e você que não está firme, se arrepender dos seus pecados para poder morar no céu. Assim Amós conduziu. Você sabia que tem gente de ouvir a gente pregar? Por causa dessas palavras? Porque nós falamos a palavra real e verdadeira, irmão. Não fico fazendo rodeio, não.
Eu já vou logo direto entrando no assunto. Dou introdução na palavra e já entro logo. Ou você acha que o diabo está brincando? Ou você acha que os demônios estão cirando a cirandinha, vamos todos cirandar? Vamos dar a meia volta e o restante eu esqueci para lá. Nem sei mais como é que termina. Glórias a Deus. Meus irmãos, despertem enquanto é tempo. Olha como que o diabo, os demônios estão atacando as pessoas. Quer entender mais sobre esse assunto que eu acabei de falar aqui agora? Pega uma mensagem minha que está lá no meu canal no YouTube. O tema dessa mensagem é frente a frente com o diabo. Eu venho trazendo desde o Gênesis até o Apocalipse. E depois que eu concluo trazendo desde o Gênesis até o Apocalipse, mostrando o ataque do diabo contra os servos do Senhor, depois eu conto a minha própria história. O que foi que o diabo fez para tentar me parar, para fazer eu voltar atrás? O próprio diabo apareceu para mim e falou assim: tu veio para estragar a minha obra. E eu perguntei ao diabo, que obra é essa tua que eu estou estragando? Aí ele: você está pregando contra a bebedeira, contra os cigarros, contra a prostituição, contra a idolatria, contra tudo aquilo que eu engano o povo. Quer ver uma coisa? Uma pessoa da igreja chegou para mim e falou assim: irmão, tem nada a ver, né, irmão? Tomar uma bebidinha. Foi um pastor, um evangelista e um presbítero falando isso para mim. Qual é o problema, irmão? Tomar uma bebidinha para alegar o coração. Aí eu cheguei para ele e falei assim: meus irmãos, você sabe que está na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Deus proibindo o sacerdote de beber bebida fraca e bebida forte. Moro no Rio de Janeiro. E na minha casa também. Estão perguntando aqui onde eu moro. Moro no Rio de Janeiro. Glórias a Deus. Aí eu perguntei para esse pastor, para esse evangelista e para esse presbítero: vocês sabem que está escrito na Bíblia, por que vocês estão fazendo isso? Na Bíblia diz, no Levítico, diz assim: nem tu, nem tua família, nem beberá. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, diz assim: os que bebem não herdarão o reino dos céus. E no Apocalipse faz o resumão da bebida, diz assim, ó: o tal beberá do vinho da ira de Deus, não misturado, mas purinho. Eu acrescento mais, depois que explodir, ainda vai para o inferno ainda. Aí eu perguntei assim: quando vocês estão duros, meus irmãos, hein? Ei, pastor? Ei, presbítero? Ei, evangelista? Quando vocês estão duros, como é que vocês fazem para beber? Ah, irmão, eu fico com a sede quando eu passo perto do botequim ou perto de alguma loja que eu vejo eles tomando a cervejinha, eu chego, bah! Eu falei: meu Deus do céu, misericórdia. Tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu falei: tá bom, eu vou facilitar para vocês. Quando você estiver duro, eu vou indicar um local para vocês beber de graça. Aí eles ficaram tudo alegre, tudo feliz. O irmão vai lá? Eu falei: não, quando eu passo perto eu repreendo. Mas eu vou indicar para vocês o local para vocês beber de graça. Aí um falou: já sei, no bar do seu Manel. Eu falei: não. Ah, na barraca do Joaquim. Eu falei: não. Aonde, irmão? Eu falei: é fácil, vou falar agora. Quando você estiver duro, vocês levam uma mesa e 2 cadeiras. Vocês vão beber à luz de vela. Tá lá na encruzilhada a bebida de vocês. Tá lá. E vocês vão beber com direito a frango, a farofa e vai beber à luz de vela. É uma cadeira, são 2 cadeiras. Uma para você e outra para Satanás. Vocês vão se servir na encruzilhada. Se vocês sabem que isso não é de Deus, para que vocês tocam nisso? Cientificamente, aqueles que bebem logo, em breve, não demora muito não, vai ter uma cirrose. E mais, no lado científico diz assim: a bebidinha pode ser bem fraca. Essa bebida aí que você bebe é a porta de entrada para todos os males. Por isso que não é de Deus. Quando Deus começou a proibir na palavra dele, é porque ele viu que estava fazendo mal para o ser humano. Tudo aquilo que é de proibição na Bíblia não é porque Deus é ruim, não. É porque ele vê que faz mal para o ser humano. A mesma coisa quem fuma. Quem fuma, qual é a doença que dá?
câncer, tumores. Por isso preste atenção naquilo que você anda fazendo. Você entendeu? Se você é perseguido, se você é perseguida, meu irmão e minha irmã, dê glória a Deus, porque está escrito na palavra do Senhor: quando vos perseguirem e mentindo tanto mal contra vós, alegrai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu agradeço, irmão, aos meus seguidores e às seguidoras, e as pessoas que me apoiam, mas também eu agradeço, aos meus perseguidores e às minhas perseguidoras. Eu agradeço eles também, sabe por causa de quê? Eles fadiam tudo para tentar me atrapalhar nas redes sociais e mídias sociais. Mas sabe o que acontece? Eles acabam contribuindo, me ajudando. Porque naquilo que eles falam mal, mentindo até a meu respeito, dizendo que eu estou falando mentira, eu provo tudinho como verdade. Aí aquele para os quais eles estão espalhando, vem ver a minha live e acabam ficando por aqui mesmo. Porque vê que o alimento é bom, o alimento é sólido, aqui é pasto verdejante, palavra que vem do céu para cá e sai daqui para aí, em nome de Jesus. Você acha que eu vou perder meu tempo, irmão, para estar aqui falando mentira? Deus me livre, tu acha que eu vou condenar minha alma ao inferno? Longe de mim tal coisa. Assim era a vida de Amós. Você acha que Amós ia largar fazenda, largar família, largar filho, largar boiada na mão dos empregados, largar cultivação de sicômoro, largar os seus afazeres para poder estar pregando na terra de Israel em vão? Ele pregou porque do Senhor o vocacionou e o próprio Deus confia em você, Amós. Vai lá, entrega tudinho, até o último centavo. Fala minhas verdades para aquele povo rebelde de dura cerviz. Lê a Bíblia aqui. O livro de Amós é pequenininho, irmão. Dá para ler rapidinho todo ele, faz um esboço, escreve, faz uma historinha, faz um resumo daquilo que você entendeu. Versículo 11. Porque assim diz Amós, olha o caluniador, o sacerdote caluniador. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá a espada. Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Ele foi perante Jeroboão inventar mentira acerca de Amós, achando que Deus não estava vendo, irmão. Agora, o final desse sacerdote foi triste, irmão, foi triste. Ó, o final do sacerdote foi triste, ó. Foi triste. Cara do pai e cara do filho. O próprio Jesus já falou acerca de vós, tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso coração. Tá aqui, irmão, na Bíblia. O final do sacerdote mentiroso aqui, ó. Tá aqui na Bíblia. Eu tô inventando isso não. Eu já vou chegar lá, calma aí que eu já vou chegar lá. Eu tenho que te falar a palavra todinha aqui, ó. Versículo 12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetizarás. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Ele começou a ameaçar Amós. Ele começou a falar a Amós para sair dali. Que Amós não era digno de profetizar ali, de pregar ali, de anunciar ali. Mas você acha que Amós estava ali porque queria, irmão? Amós estava ali cumprindo o ídolo de Deus. Que era para pregar o juízo perante seu povo que estava em pecado e não sabia mais discernir entre o certo e o errado. Aí por isso que tu vê aí, ó, um monte de sacerdote aí, ó. Será que eles também tomaram a atitude de Amós? Que isso, irmão? É o chifre do diabo, ó. Eles estão com o chifre do diabo e com o rabo grandão. Com o garfo na mão também, perseguindo os servos de Deus e as servas do Senhor. Os servos e as servas. Aqui tu não vai pregar. Aqui é meu rei. Não é mesmo, é? É mesmo, é? Existem muitos lugares, irmão, que eu não faço nem mais questão para pregar. Tem lugar, irmão, eu sou sincero. Eu não vou dizer o nome do pastor e da igreja.
Mas teve lugar aí que o pastor falou para mim assim: tu é maluco, tu nunca mais tu prega aqui na minha igreja. E ainda bem que ele confirmou, né, que a igreja era dele. Se fosse de Jesus, eu ia voltar lá. Tu nunca mais tu prega aqui na minha igreja, tu é louco. Tá querendo espantar o meu povo. O povo ainda era dele, nem de Deus. Entendeu? Aqui tu não fala mais. Eu cheguei: meu pastor, você acha que eu vou querer voltar? Você ouviu a minha pregação pela emissora de rádio. Passaram boa informação para você a meu respeito. E o Senhor me revelou essa palavra aqui. Eu não dei o nome de ninguém, meu pastor. Só falei o que estava escrito. Mas sabe o que ele falou para mim? Você acha que alguém vai querer ouvir essa bobeirada? Meu Deus do céu, pregar a verdade hoje é bobeirada. Misericórdia, Senhor. Você entendeu? Meus irmãos, vocês precisam ler mais a Bíblia para não ser enganado. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o diabo tem iludido a muita gente. Começando lá no Éden, iludiu Eva e depois iludiu Adão. E depois veio iludindo de lá para cá muitos. Quer ver uma outra coisa? A última ceia. Jesus estava se despedindo dos discípulos. Calma que eu não vou fugir da história de amor não, eu tenho muita coisa para falar aqui, hein? Eu tenho muita coisa para me falar aqui hoje, hein? Hoje vai ter vigília aqui hoje, hein? Glórias a Deus. Quem quer ouvir, continuar ouvindo a verdade revelada, pura e genuína, continua dizendo aí, escrevendo aí, prega mais, anuncia mais, fala mais. Agora o sacerdote que está fora da direção, ele está assim, ó, fazendo pacto com o diabo. Tá na Bíblia isso, vou acabar de mostrar aqui, espera aí que tu vai ver. Mas quando Jesus estava na última ceia, ele começou a se alegrar. Eu muito queria ceiar convosco aqui hoje. Quando Jesus começa a comemorar, falar com os discípulos, ele ora entre os discípulos. Quem Jesus vê, irmão? Tá lá na última ceia. Satanás. Aí você quer dizer para mim que isso não existe? Aí você quer dizer para mim que isso não é de Deus? Que o diabo não existe? A tua Bíblia deve ser pirateada, hein? Essa Bíblia que tá aí contigo não é original, não. Pode ter certeza. Eu falo sem sombra de dúvida nenhuma que eu tô falando. Essa Bíblia tua não é original, porque desde o Gênesis até o Apocalipse, fala sobre a existência do diabo e dos demônios. E o porquê que eles viraram o diabo e os outros viraram demônio. Tá tudo aqui, irmão, na palavra de Deus. Mas vamos continuando. Meus irmãos, minhas irmãs, quer saber da verdade? Vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra de Deus. Vai ler o Evangelho Eterno. Não fica só nas minhas palavras, não. Tudo que eu estiver falando aqui, joga no Google. Bota lá. Escrito na Bíblia, Satanás. Vai aparecer um montão de versículos. Entendeu? Ó, livro de Amós, onde nós estamos lendo, capítulo 7, do versículo 10 a o 17. É onde nós estamos na palavra revelada hoje. Você entendeu, meus irmãos? Hoje estamos aqui. Mas vamos continuando. Aí o sacerdote queria proibir Amós de pregar. Por quê? Estava com medo de perder a mamata. Imagine a reunião ali dos sacerdotes, tudo revoltado com Amós. Tu ouviu? Eu ouvi. Olha o que Amós está falando lá no meio do povo. E está vindo para a igreja para falar aqui dentro da igreja também. Ele quer acabar com a nossa mamata. Temos que parar ele. Mas Amazias, como é que nós vamos fazer para parar ele? Se preocupe não, já tem uma estratégia. Eu vou inventar um monte de mentira acerca dele para o rei. O rei vai nos dar uma carta e através dessa carta a gente para ele. E assim aconteceu, irmão. Pode ver, do versículo 10 até o versículo 13, a mentira já estava estampada no sacerdote. Mas por que o sacerdote fez isso, irmão? Mentindo contra Amós. É porque ele estava em pecado. Quem está em pecado jamais vai falar a verdade, irmão. Ainda mais se na igreja desse sacerdote tiver só dizimista alto. Aí que ele não vai falar a verdade mesmo.
Que nem quando eu fui pregar numa igreja aqui perto, não vou dizer o nome, não vou dizer o nome. É fácil você discernir quem está com a verdade e quem não está. Se na igreja onde você está não está falando a verdade, pode ter certeza, você está num barco furado, irmão. Daqui a pouquinho afunda e você vai junto. Aí o pastor me chamou no gabinete, depois que eu preguei, o pastor me chamou no gabinete. Falou, irmão, infelizmente o irmão não pode mais pregar aqui. Eu falei, por que, pastor? Não posso mais pregar aqui? O povo aqui é sensível. Teve uma pregação que tu trouxe aí que 6 pessoas da minha igreja veio reclamar comigo e falou que se você voltasse aqui de novo a pregar, eles iam sair dessa igreja e ir para outra. Você entendeu? Aí sabe o que aconteceu? Eu falei, pô, pastor, eu não fiz nada demais, só falei o que está na Bíblia. Aí o pastor falou, é por isso mesmo. O povo aqui é sensível, não está acostumado a ouvir essas coisas. Isso já foi na segunda igreja ouvindo isso. Aí tá bom, meu pastor, fica na paz. Tempos depois eu descobri, sabe o quê? Que as 6 pessoas que reclamou, um estava em adultério, o outro estava em fornicação, o outro estava recebendo coisas ilícitas, o outro era viciado e nada de largar os vícios, e o outro se prostituía, não podia ver mulher de ninguém que ficava dando em cima. Por isso que você tem que ter o cuidado, eu sempre alerto aqui e lá na minha igreja. Você tem que ter cuidado com quem você coloca dentro da tua casa. Às vezes tu pode pensar que a pessoa é santa e daí é um santanás. O cara é casado, tá dando em cima da tua filha, tá dando em cima da tua mulher, tá dando em cima da tua sobrinha, tá dando em cima da tua neta, e você não tá percebendo. E a filha, a neta, ou até a mulher mesmo tá sem graça de falar contigo porque você confia muito na pessoa e não confia na palavra da tua própria esposa. Ou dos teus filhos, ou das tuas filhas. Então, muito cuidado. No próprio Provérbios diz assim, ó, retira o pé da casa do teu próximo antes que te enfade de ti. Entendeu, irmão? Aqui eu estou te mostrando a verdade. De acordo com a Bíblia. Mas vamos continuando. Eu vou chegar lá na história do sacerdote, ó. Sacerdote. Vamos lá. Continuando, Amós capítulo 7, do versículo 10 ao 17, que diz assim. Depois, aqui eu já falei, né? Versículo 13. Mas em Betel, também já falei. Versículo 14. E respondeu Amós e disse a Amazias. Olha só o testemunho de Amós. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, e tu dizes, não profetizará contra a casa de Israel, e nem falará contra a casa de Isaque? Aqui, irmão, está bem claro na Bíblia. Eu estou indo pelas escrituras sagradas, está bem claro aqui na Bíblia. O sacerdote ficou incomodado com Amós, porque Amós estava, ó, pregando a verdade, descendo o sarrafo, pregando contra tudo e contra todos. A mensagem de Amós era essa, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, abandonai os vossos pecados, porque o Senhor há de vos cobrar. E o povo estava numa pecação que só vendo, era abominação, era imoralidade, era incesto, era zoofilia, era idolatria, era muitas coisas contrárias à vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, para saber se ainda você está no caminho. Qual é o caminho que você está trilhando? É o caminho da luz ou é o caminho das trevas? Você está seguindo com Jesus ou você está seguindo com Satanás? Você é guardado por anjos celestiais ou você está sendo perturbado por demônios do inferno? Como é que está a tua vida diante de Deus? Eu não tenho nada a ver com a tua vida, mas estou te fazendo uma pergunta. Você tem que se examinar para saber qual o caminho que você está trilhando. O sacerdote Amazias começou a proibir Amós de pregar. Só que Amós não se intimidou. Ele continuou pregando a verdade, custe o que custar, doa quem doer, que ouça ou que deixe de ouvir, mas casa rebelde são.
sociais? Cadê você, profetisa das redes sociais? Deus quer te usar aí para restaurar vidas. Deus quer te usar aí para resgatar as almas. Cadê você? Abre tão somente a tua boca e deixa Deus te usar. Não te preocupe com as perseguições. Não te preocupe com as críticas. Crítica tem um monte aqui, irmão. Eles escrevem um monte aqui, mas não dou nem confiança. Estou preocupado em concluir a revelação que Deus está me dando. Glórias a Deus. Detalhe, e até mais importante que eu vou falar. Eu até agradeço aos meus perseguidores e perseguidoras. Agradeça a eles. Vai lá, ó, alegrar o ego deles. Agradeça a eles. Que eles fazem de tudo para tentar me atrapalhar aqui nas redes sociais e mídias sociais, mas eles acabam se atrapalhando todo. E acabam divulgando nosso trabalho com a perseguição que eles fazem. Você entendeu? Você fica preocupado que os outros falam a teu respeito? Então você nunca foi profeta de Deus. Você nunca foi profetisa de Deus. Se você está com a consciência tranquila, por que você se preocupa com o que os outros dizem? Foi como uma certa vez uma pessoa chegou para mim e me chamou de pastor falso. E eu falei, prova aí minha falsidade. Aí trouxe um relatório enorme. Inventou um monte de coisa. Inventou até uma vida minha que eu nunca tive. Dizendo que eu tinha um passado tenebroso. Nunca tive passado nenhum, irmão. Sempre fui uma pessoa de família. Ó, antes de ser da igreja, eu nunca usei vício nenhum. Nunca me prostituí. Nunca fiz coisa errada. A única coisa que eu fazia era visitar o Borogodó. Não era mesmo, não. Era visitante do Borogodó. Era visitante da igreja idólatra. Entendeu? Quando eu resolvi ser membro da igreja idólatra e aceitar todos os ritos, aí Jesus olhou para mim e falou, não, agora eu vou te resgatar. Eu não te quero você lá não, eu quero você aqui. E me levou para a casa dele. E estou até o dia de hoje, irmão. Desde 1996 até hoje. Calcula aí quanto tempo tem. Desde 1996 até hoje. Até hoje. Calcula aí quanto tempo tem que eu estou na igreja. Então não vai ser as falácias de vocês que vai me derrubar. Não vai ser as falácias de vocês que vai fazer eu desistir. Pelo contrário, quanto mais me persegue, quanto mais bate, quanto mais fala, mais forte eu fico para falar. Eu até me alegro com vocês. E agradeço aos perseguidores que estão aqui e fora daqui. Quanto mais tenta me atrapalhar, mais eu vou adiante. E mais firme eu fico. Porque eu vou ter na consciência a certeza que Deus está no negócio. Porque a Bíblia diz assim, quando vos perseguirem e mentindo tanto mal contra vós, alegrai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por isso não te preocupe, continue fazendo a obra de Deus. Agora se tiver só elogio e ninguém te criticando, pode confiar, meu amigo. Tem alguma coisa errada aí. Todo mundo batendo palma pra você, ninguém te criticando, eu já fico com o pé meio atrás. Tem alguma coisa errada, eu pego o espelho, começo a me olhar, opa, o que está acontecendo? Cadê Jesus? Jesus, o que está acontecendo? Você entendeu? Agora vamos concluir a mensagem. Eu já vou concluir a mensagem agora. Vamos lá. Às vezes, a tua vida, a solução não chegou ainda porque você se afastou de Deus. A tua cura não aconteceu ainda porque você não obedece mais a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Tinha uma enfermidade que ela me dava direto. Podia fazer campanha e mais campanha que a enfermidade não saía. Até que um dia, numa madrugada aqui em casa, eu me deparei com uma passagem bíblica, porque eu sempre li a Bíblia, irmão. Sempre fiz histórias, bolsas, escrevendo, de tudo aquilo que eu já li aqui na Bíblia. Eu não sou papagaio para repetir o que os outros falam, nem ser marionete para ser levado pelos outros. Eu procuro ver se está na Bíblia. Quando eu estou na igreja que eu escuto uma pregação, eu vou ver se está na Bíblia. Que nem esse negócio desses cargos novos aí que inventaram aí.
Não está nem na Bíblia, estão inventando cargo que não existe. Se Deus proibiu a anjos e nos proibiu de ouvir anjos com palavra distorcida, quem é o ser humano para querer inventar? E o Apocalipse dá o resumão, tá? Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Se alguém acrescentar a mais, que é o que eles estão fazendo agora, com esses cargos inventados aí que não existem na Bíblia, entendeu? Se alguém acrescentar a mais, a Bíblia diz assim, ó, todas as pragas virão sobre eles. Mas vamos lá. Aí tinha uma enfermidade que não sai de jeito nenhum. Mas no dia que eu li na Bíblia a proibição de Deus de comer certas coisas, eu falei, vou fazer o teste. Não vou comer mais esses alimentos aqui não. Sabe o que aconteceu, irmão? A enfermidade desapareceu, sumiu! Desde esse dia que eu tomei essa atitude até hoje, nunca mais me deu essa enfermidade. Porque existe tipo de cura na tua vida, assim como aconteceu na minha vida, que só vai acontecer na tua vida quando verdadeiramente você estiver em obediência à palavra de Deus. Se você não obedecer a palavra de Deus naquilo que ela está escrito, não adianta você ficar fazendo campanha, subindo um monte, descendo um monte, passando em todas as igrejas do mundo. A cura só vai acontecer quando você obedecer verdadeiramente a palavra de Deus. Ai, irmão, meu pastor liberou, meu pastor liberou, meu pastor liberou, meu missionário liberou. Você é fanático, você é maluco, meu pastor liberou. É isso mesmo, vai nessa, meu pastor liberou. Aí o teu pastor vai estar lá no inferno. Eu liberei, eu liberei, eu liberei. Aí você lá no inferno também. Pastor, o que você está fazendo aqui no inferno? Aí ele vai dizer para tu, do mesmo jeito que você veio. Eu ensinei a mentira e você acreditou na minha mentira. Eu fui pro inferno e hoje você está aqui. Porque você também acreditou na mentira que eu falei. Porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Por isso que quando chega um ou outro querendo tentar me ensinar o que está escrito, querendo me ensinar a pregar, eu ouço, analiso, se não tiver escrito, eu não aceito. Mas se tiver escrito, aí eu vou procurar estar naquilo e naquela informação que foi me passada biblicamente. Porque tem gente, irmão, que vira ano e vai ano na escola dominical e não aprende nada. Tem gente que vira ano e vai ano no culto de doutrina e não aprende nada. E nos cultos, então, normal, então, aí que não se aprende mesmo. Mas por causa de quê, mas não estão aprendendo? Ou porque foram ensinados mal, os pastores não estão ensinando, ou então os pastores ensinaram bem e mostraram a verdade e eles não querem aprender. Eles querem viver uma vida lavanteira. O pecado sendo acariciado. Por isso, irmão, que eu não olho para dízimo e oferta. Eu olho para a verdade do Evangelho. Eu já trabalho fora para isso. Para não ter que ninguém ficar me comprando, dizendo, não fala isso, não fala aquilo outro. Então nem me convida. Se for me convidar para pregar na sua igreja, é para ouvir a verdade. Se for para ouvir a mentira, é melhor você convidar outro. Porque eu não vou ficar aí, passando 20 minutos, meia hora aí, igual um palhaço, não. Divertindo o povo. Não, vou falar a verdade. Para que o povo vá para o céu. Mas vamos concluir agora o final do sacerdote, ó. Final do sacerdote. Que é isso, irmão? Final do sacerdote, ó. Tá na Bíblia. Tô mentindo não aqui, ó. Vamos lá. Ai, meu Deus, o chapa vai ficar quente agora, hein? Como diz aquela missionária, vai voar caquinho de demônio para tudo quanto é lado. Que o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. Vamos lá, então. Final do sacerdote, final triste do sacerdote. Ó. Amós, capítulo 7, versículo 10. Portanto, assim diz o Senhor, a tua mulher se prostituirá na cidade. Toma, sacerdote. Os teus filhos cairão a espada, e a tua terra será repartida a cordel,
e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Aí, ó, tá na Bíblia. Não inventei nada. O final do sacerdote, tá na Bíblia aqui, ó. Não é invenção minha não, irmão. Não tô aumentando nem diminuindo, ó. Vou repetir de novo, ó. Amós capítulo 7, versículo 10. Versículo 17, quer dizer. Portanto, assim diz o Senhor: a tua mulher se prostituirá na cidade. Os teus filhos descerão e tuas filhas cairão a espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Tá na Bíblia ou não tá isso? Eu estou inventando alguma coisa? Agora cabe a você se consertar diante de Deus. O sacerdote, que quer dizer o pastor, a missionária, os obreiros, os porteiros e todos aqueles que estão contrários à palavra do Senhor. Não só esse, a liderança religiosa, mas também os feiticeiros, os idólatras, os padres, os budistas, o ateu, o ímpio e todos aqueles que não estão obedecendo à palavra de Deus tem que se consertar enquanto é tempo, antes que a maldição venha. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Quando Deus começa a usar Amós para despertar o povo, Deus estava dando a última oportunidade para eles, antes da chegada de Nabucodonosor à terra de Israel. E detalhe, Deus chamou Nabucodonosor, um homem ímpio e idólatra, Deus chamou ele de meu escolhido, que vai fazer o que me apraz. Deus usou uma nação estrangeira para abater todos que desobedeceram a palavra de Deus. Vocês estão vendo aí? Por isso que nós precisamos urgentemente estar na palavra de Deus, antes que as coisas comecem a acontecer. A Bíblia diz que a maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Que tipo de maldição é essa que te envolveu? Que doença é essa que se apegou ao teu corpo? Que alucinações ou adversidade é essa que você está enfrentando? Será que isso só não começou a acontecer depois que você se afastou da presença de Deus? Depois que você começou a distorcer aquilo que estava escrito? Ainda há oportunidade para você se arrepender e voltar a fazer o que Deus quer, antes que seja tarde demais. Essas são as palavras que Deus colocou em nossos corações. Que o Espírito Santo possa falar mais forte a cada um de vocês. Se foi só até aqui que o Senhor nos revelou para falar, se você quer ouvir mais verdade assim, desse jeito, e até forte, você entra lá no nosso canal no YouTube. O meu canal no YouTube tem o nome Gelson Bezerra Oficial. Lá também tem mensagem, histórias, narrações, testemunho, convidados, visitantes. Muita coisa espiritual lá para te edificar. E tem uma mensagem muito boa lá, que eu procuro essa mensagem lá. O tema é Frente a Frente com o Diabo. Ali eu mostro desde o Gênesis até o Apocalipse uma realidade que muitos hoje não querem mais falar. Eu não sei qual medo desses sacerdotes ou essas missionárias de falar a verdade. Fala a verdade pro povo. Mostra pro povo que tem céu, mas também tem inferno. Foi que nem eu falei uma vez com um pastor. Eu falei, pastor, o senhor tá prometendo o céu para todo mundo. Nem Deus prometeu o céu para todo mundo. Nem Jesus prometeu o céu para todo mundo. Como é que o senhor está prometendo? Do jeito que o senhor está falando aí, dá vontade até de largar Jesus e começar a te seguir. Porque o evangelho que o senhor está criando agora é novo. Porque o pastor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu a não ser através de pastor. É isso que o senhor está querendo falar. Você entendeu, meus irmãos? Quando a pessoa fica prometendo muito céu, 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 você em pecado, pode confiar. Isso aí é falsificado. Esse pastor aí foi levantado lá no Paraguai. É falsificado ele. Porque o pastor verdadeiro, ele fala que tem céus, mas também tem inferno. Tem Jesus,
mas também tem Satanás, tem anjos, mas também tem os demônios. E há uma guerra nessa esfera, no mundo espiritual. Só que para ir para os céus, é só lavado e remido no sangue do Cordeiro. De qualquer maneira você não vai não, meu amigo. De qualquer maneira tem um inferno te esperando. E tem inúmeras passagens na Bíblia. Muitas pessoas escreveram aqui dizendo que o inferno não existe, que o diabo é fantasia, que isso é coisa da cabeça do homem, que isso foi inventado nos tempos medieval. Eu quero ver você falar isso lá dentro do centro de feitiçaria. Que o diabo não existe. Se o diabo não existisse, não existia feitiçaria, ora. Quer ver mais? Eu vou falar aqui pra tu. Quer ver mais? Quer ver mais? Quando o Espírito do homem se une ao Espírito Santo de Deus, eles se transformam em pastores, missionários, evangelizadores e pregadores da palavra do Senhor. Agora, quando o Espírito de Satanás, ou dos demônios, se une ao Espírito do homem, o que eles se transformam? Feiticeiro, bruxos, idólatras, distorcedores da palavra de Deus. Eis aqui a interpretação. É mais claro do que isso? Você quer que eu desenhe aqui para você entender? Essa é a palavra do Altíssimo para vossas vidas aqui hoje. Procura uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente se ensinando Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Congregue ali. Se você não é batizado, se batize. E junto conosco, espere o arrebatamento da igreja. Ou, se partires, vai partir salvo para morar no reino dos céus. Veja todas as nossas novidades que já estão aí nas redes sociais e mídias sociais. Já está aqui, eu postei aqui diversas mensagens aqui no meu canal, nessa rede social. Tá aí para você ver, para você assistir. Mensagem, louvor, história, narração, despertamento, mundo espiritual, explicação sobre espíritos e não espíritos, materialização de espírito, não materialização de espírito. Tá tudo aí bem explicado, bem detalhado. Uma das mensagens que está no meu canal no YouTube, que é muito forte, está lá no meu canal completo. É quase 1h20 de mensagem, mas vale a pena ouvir, irmão. Eu venho desde o Gênesis até o Apocalipse mostrando as pessoas que o diabo atacou. Pessoas que o diabo teve frente a frente. Quando eu concluo no Apocalipse, aí eu começo a contar o meu testemunho, a minha história. O diabo também se apresentou para mim dizendo que eu tinha vindo para estragar a obra dele. E quando eu perguntei ao diabo que obra era essa, aí o diabo falou: os vícios da bebida, os vícios do cigarro e das drogas, os vícios da prostituição, os vícios das idolatrias, entre outros vícios, aos quais eu prego contra. Porque se a palavra de Deus é contra, eu também sou contra. Tudo aquilo que a palavra de Deus é contra, também você é contra. E não vou ficar inventando cargo e nem apoiando cargo inventado, não. Quer ir por esse caminho? Vai. Mas depois que estiver no inferno, não adianta gritar: ai meu Deus, eu vou olhar. Meu Deus, não. É ai Satanás. Você está no inferno. Você não está no céu. Entendeu? Na hora que estiver queimando lá embaixo, vai gritar: ai meu Deus. Deus vai falar: ai meu Deus, não. É ai Satanás. Você está queimando no inferno. Tudo isso está escrito na Bíblia. Não estou inventando nada. Meus irmãos, minhas irmãs, fico por aqui mesmo. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, retornaremos aqui de volta, fazendo mais lives abençoadas para vocês, entendeu? A mensagem de hoje foi essa, Amós capítulo 7, do versículo 10 ao 17, nos conta ali a história de Amós, um homem que foi ungido e consagrado pelo próprio Deus, para pregar a verdade e anunciar as boas novas de salvação. Fico por aqui mesmo e até uma outra oportunidade, se Deus quiser, nós vamos retornar aqui de novo com mais palavra revelada para todos vocês. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia pregando a Tua palavra e anunciando as boas novas de salvação. Toca neste homem e nesta mulher, liberta eles, Pai, com a Tua palavra da verdade, que eles possam compreender aquilo que está escrito. Cura, restaura, renova, batiza com o Espírito Santo e mostra para eles
que o Senhor os conduzirá ao reino dos céus. Mas para ir para os céus é só abandonando os pecados e tendo Jesus como o único suficiente Salvador. Convence eles, Espírito Santo, conforme está escrito, que o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por mais uma inspiração. Eu agora entrego cada um nas tuas mãos, abençoando com as ricas bênçãos dos céus. Toma cada um, Senhor. Isso é que eu já te peço e já te agradeço, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua atenção até agora e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. O nosso compromisso é esse, falar a verdade enquanto ainda dá tempo para falar, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras, um povo que vai morar no reino dos céus. Fique na paz de Jesus e que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus.